Irmãos, aqui nós vamos continuar a nossa série de mensagens que começamos semana passada, cujo título é Esperançar. A vida não pode esperar. E como eu disse semana passada, o verbo esperançar não é muito usado, mas ele significa almejar, sonhar, buscar, agir. E é o contrário de esperar. Quem espera, só cruza os braços e espera. Quem esperança, busca. Quem esperança, vai ao encontro daquela promessa que lhe foi feita. E semana passada nós falamos que a necessidade de esperançar se deve ao fato, não da vida ser curta, mas de nós muitas vezes demorarmos demais a tomar consciência de que precisamos agir, que não podemos simplesmente ficar de braços cruzados. E para corroborar essa ideia, eu trouxe aqui esse texto muito conhecido de todos nós, escrito por Tiago, aquele meio-irmão de Jesus, que na sua carta diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago está nos prevenindo sobre a falibilidade dos nossos projetos. No versículo anterior, ele fala de homens que fazem planos, que decidem ir aqui, ir ali, fazer isso, fazer aquilo, mas que no fundo deveriam entender que estes planos são tão falíveis quanto os homens que os fazem. E ao contrário de fazer planos assim ousadamente, no versículo seguinte, Tiago diz: deveríeis dizer, se o Senhor quiser viveremos, e se vivermos faremos isso ou aquilo. Diante do fato, irmãos, inegável, de que a nossa vida é frágil, de que o tempo passa depressa, que às vezes a gente demora a acordar para essa realidade, porque quando a gente é jovem, a gente tem aquele senso de imortalidade, de achar que nada passa depressa, e eu já falei aqui algumas vezes, que quando você começa a achar que o ano está passando muito depressa, isso é um sinal inequívoco de que você está envelhecendo, porque quando a gente é jovem, a nossa sensação é exatamente o contrário. Se você falar com qualquer adolescente, ou qualquer criança, ou qualquer jovem mais jovem, ele vai dizer assim: mas nunca chega as férias, nunca chega o Natal, nunca passa esse ano. Mas, como nós ouvimos hoje de manhã o pastor Rodolfo falar, parece que foi ontem que nós celebramos o Natal, não é? E o Natal já está aí às portas novamente. Por isso, nessa série, nós vamos usar o exemplo de homens e mulheres que fizeram diferença, não esperando, mas esperançando, fazendo aquilo que deviam fazer, fazendo aquilo que Deus lhes ordenou fazer, fazendo aquilo que a palavra de Deus ensinou-os a fazer. E como eu disse semana passada, eu decidi escolher entre muitas personagens da Escritura, algumas sobre as quais nós falamos pouco, algumas que talvez alguns de vocês sequer ouviram falar. E por que eu decidi fazer isso? Porque, como eu disse semana passada, quando a gente usa um exemplo de Davi, de Abraão, de Moisés, logo a gente pensa assim: mas também, Moisés é Moisés, Abraão é Abraão, Davi é Davi, eu sou o quê? Eu sou só um moquense. Por isso, quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre que Deus não usou só Abraão, Davi, Moisés, que não foram só estes homens que ultrapassaram a barreira da inércia e, ao invés de ficar de braços cruzados, foram à luta, obedecendo ao Senhor, crendo na palavra do Senhor, buscando a direção do Senhor, e por causa disso fizeram profunda diferença. E hoje eu vou convidar você a falar sobre a vida de Eliezer.
Não o Eliezer, aquele. Né? E eu vou falar sobre serviço e sabedoria, a partir da vida de Eliezer, que são dois elementos fundamentais que nós precisamos para construirmos ou para desfrutarmos da vida que Deus nos promete na sua palavra. Eu usei a grafia aqui da Bíblia, mas eu acho que a reforma ortográfica acabou com esse acento aqui, né? Mas eu estou desculpado porque está na Bíblia desse jeito, então vai ficar desse jeito aí, o Eliezer com acento agudo no E. Bom, o texto que nós vamos usar é longo, mas nós não vamos lê-lo todo de uma vez, porque é longo mesmo. Gênesis 24, de 1 a 62. A vida de Eliezer aparece sobretudo neste capítulo de Gênesis. Na verdade, eu vou até me corrigir aqui. No capítulo 24 de Gênesis, não aparece o nome do servo que Abraão chama. Eu estou aqui partindo do pressuposto, como muitos comentaristas fazem, de que esse servo que Abraão chama no capítulo 24 de Gênesis é o mesmo servo que aparece no capítulo 15 de Gênesis, quando Abraão se queixa ao Senhor, dizendo: Senhor, por acaso eu não vou ter um herdeiro e eu vou ter que deixar toda a minha herança para o meu servo Damasceno Eliezer? Então Eliezer, lá no capítulo 15, é o mais destacado, o mais fiel servo de Abraão, digno até de se tornar o seu herdeiro, como até era um costume na época. Alguém que não tinha prole podia deixar os seus bens para o seu servo, para o seu escravo. Às vezes quando a gente lê na Bíblia algo sobre algum escravo, a gente fica meio chocado, porque a nossa ideia de escravatura é a ideia de escravatura brasileira, não é? Com muita violência, com muita injustiça. Mas os servos da antiguidade, que não eram assalariados, nem por isso deixavam de ser respeitados, a ponto de um servo poder se tornar o herdeiro de uma fortuna. Então eu estou partindo do pressuposto que o servo do capítulo 24 de Gênesis é o mesmo servo do capítulo 15 de Gênesis, que se chamava Eliezer. E a partir do capítulo 24, então, nós vamos pensar sobre como este servo usou o serviço e a sabedoria para fazer diferença no seu círculo, no seu momento, na sua vida e na vida das pessoas ao redor. Então eu começo lendo um pedaço do capítulo 24, que diz assim, só para introduzir, depois nós vamos ler outros trechos, para você entender o ponto da nossa mensagem. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, a hora em que as moças saem para tirar água. Por que eu vou usar a vida de Eliezer para falar de serviço e sabedoria? Porque Eliezer recebeu uma missão muito importante. Então eu vou contar rapidinho qual foi a missão que ele recebeu, para você entender depois as implicações dessa missão que ele recebeu. Eliezer foi chamado por Abraão, que era o seu mestre, e foi conclamado pelo seu mestre a ir numa jornada longa para buscar uma noiva para o filho de Abraão, o jovem Isaque, que nessa época contava com 40 anos de idade. Então, imagina, né, um pai de 140 anos mandando buscar uma noiva para o filho de 40 anos. Era assim. Dê graças a Deus por não ser mais assim, né? Ou não sei. Enfim, Eliezer é chamado a fazer essa jornada. Mais ou menos 1.300 quilômetros de distância.
Uma jornada que nos dias de Esdras, a gente não sabe se o tempo gasto foi o mesmo, demorava mais de 120 dias. Jornada no lombo de camelo, a pé. E a tarefa de Eliezer era buscar uma noiva. Mas por que ir tão longe? Porque Abraão já tinha entendido que ele não deveria se misturar com as tribos daquele lugar onde ele morava, a terra de Canaã. E ele disse para Eliezer que ele deveria trazer uma mulher entre os parentes dele, lá da Mesopotâmia. E que ele não casaria os seus filhos com as pessoas daquele lugar. Eliezer, então, como nós lemos no texto, pegou 10 camelos, muitos presentes, muito da riqueza do seu senhor, e partiu naquela jornada. Eliezer, irmãos, recebeu um serviço muitíssimo importante e até desafiador, não é? Ora, se o seu senhor não tinha herdeiros e o seu senhor já tinha dito que ele provavelmente era um candidato a receber aquela herança, aquela tarefa era uma tarefa que colocava em xeque até a própria fidelidade de Eliezer. Afinal de contas, ele podia até decidir, olha, eu vou sumir, vou dizer que não achei ninguém, como ele até já tinha prevenido o seu senhor. Olha, senhor, e se eu chegar lá e a moça não quiser vir comigo? E Abraão disse, se ela não quiser vir com você, você está desobrigado da sua promessa. Mas Eliezer saiu, percorreu todo aquele trajeto, e quando chegou, ele demonstrou uma fidelidade ao Senhor, uma sabedoria, um discernimento, uma prudência, que todos nós precisamos na nossa vida, irmãos. Porque todos nós somos servos de Deus. Assim como Eliezer era servo de Abraão, nós somos servos de Deus. E nós fomos chamados para servir. E no serviço fomos chamados para ser fiéis. Fomos chamados para fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Por isso Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz exatamente isso. Que importa que os homens nos considerem ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E a fidelidade de um servo é fazer aquilo que ordenou o seu senhor. A fidelidade de um servo não é buscar os seus interesses, mas buscar os interesses daquele a quem ele serve. Em outro lugar, o apóstolo Paulo diz para Timóteo que um soldado em serviço não se envolve com negócios dessa vida, porque a missão da sua vida é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o alistou, aquele que o convocou. Então nós vamos hoje aqui olhar para a vida de Eliezer e pedir a Deus que nos ensine como nós podemos, debaixo da graça de Deus, viver de tal maneira que a nossa vida de serviço e de sabedoria abençoe a vida das pessoas ao nosso redor, abençoe a nossa própria vida e nos torne instrumentos úteis na mão do Senhor. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos aqui é que servir é graça, e sempre é graça. Como eu disse semana passada, eu não quero que você pense que o que eu vou fazer aqui é dar para você vários princípios que você, aplicando sozinho, você vai conseguir ter uma vida de sucesso. Em outras palavras, aqui não são os exemplos de sucesso que vão levar você ao sucesso, não é isso. Aqui o que nós temos são vidas que, debaixo da graça de Deus, entendendo o chamado de Deus, fazendo parte do povo de Deus, foram instrumentalizadas por Deus para fazer diferença. E é isso que também nós precisamos entender que nós somos. Nós somos chamados por Jesus Cristo para fazer diferença, para comunicar a graça, para pregar o Evangelho, para fazer com que as pessoas entendam o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse é o nosso serviço, essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa. E tudo o que fazemos para cumprir essa tarefa
é uma graça de Deus. E você sabe, mas para você não esquecer, graça é uma dádiva de Deus, é uma bênção. Se você foi chamado por Deus para servir, você é um abençoado, você foi agraciado, você recebeu um presente. Diz o texto, e aí nós vamos ler os primeiros versículos, diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Olha que interessante. Eliezer era o mordomo da casa, era o gerente da casa. Ele é que administrava os bens do seu senhor. E Abraão disse: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Por que servir é uma graça? Porque servir nos dá uma identidade. Quem era Eliezer? Eliezer era um escravo de Damasco. Simplesmente mais um, de quem sequer nós saberíamos da existência, como não sabemos da existência de muitas pessoas. Mas ele entra na história, porque ele, como um servo de Abraão, tornou-se também um servo de Deus. Tanto é que lá na frente nós vamos ver que ele cultiva no coração a mesma fé do seu Senhor. Quem somos nós, irmãos? A parte da graça de Deus que nos chama para servi-lo. Ser chamado por Deus é que define a nossa identidade. O que define a sua identidade e onde você deve buscar a razão da sua existência, não é na sua carreira profissional, não é na sua carreira acadêmica, não é no acúmulo de propriedades, mas é na presença de Deus através de uma vida de dedicação a Ele, uma vida de serviço a Ele. Servir ao Senhor faz com que a nossa vida tenha relevância, faz com que nós tenhamos uma identidade. Quem somos nós? Com orgulho nós dizemos: somos servos do Deus Altíssimo. Fomos alcançados pela graça de Cristo, morto e ressurreto. Fomos tornados membros do corpo de Cristo. Somos a família de Deus. Somos o santuário do Senhor. Somos tijolos neste templo que Deus está construindo. Somos luz. Somos sal. Veja só, irmãos, como em Cristo nossa vida encontra um sentido. Assim também Eliezer, na sua condição de servo de Abraão, o pai da fé, ele pode fazer diferença, ele pode ser diferente, ele pode ser alguém cuja vida abençoa muitas nações. E às vezes a gente se esquece, né? Porque Eliezer é um coadjuvante, mas é um coadjuvante por meio do qual Deus cumpriu o seu propósito. Quantas pessoas Deus já colocou ao redor de você, anônimas? Ou de quantas pessoas você já foi alguém usado por Deus, mas também anônimo, mas por meio da graça de Deus, nós encontramos um sentido, uma identidade, uma razão para a nossa vida. Servir é uma graça, porque ao servir, nós nos tornamos como nosso Senhor. E aí basta nós nos lembrarmos de Jesus dizendo para os seus discípulos, que estavam discutindo entre eles, quem é o mais importante, quem é o melhor? E Jesus respondeu: o mais importante de vocês seja como quem serve, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Ou como quando Jesus lavou os pés dos discípulos, e depois disse a eles: se eu sou Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, deveis vós agora lavar os pés uns dos outros. Jesus estava falando de servir.
Jesus não estava estabelecendo um rito, né, que a igreja faz uma vez por ano, de um sacerdote lavar os pés das pessoas. Não, Jesus está falando de serviço. Olha, eu vim servir, você também é abençoado porque você foi chamado para servir. Então, primeira coisa que nós precisamos entender é a honra da nossa posição. Paulo diz no texto que nós lemos: importa que os homens nos considerem ministros, servos. A palavra ministro, irmão, nada mais é do que uma palavra grega que significa servo. Na verdade, alguns especialistas dizem, a palavra grega ali é a palavra hiperetes. Hiperetes, segundo alguns, era o remador das galés romanas. Já viu? Filme épico, aqueles barcos romanos a remo. Alguns barcos romanos a remo tinham 3 andares de remadores. O hiperetes era o que ficava no último andar. E quem era o escravo que ficava no último andar? Era o mais descartável, porque se o barco começasse a fazer água, quem morria primeiro? Quem estava no fundo. Então Paulo diz: importa que nós sejamos considerados servos. E o que Deus quer de nós, servos, é que nós sejamos fiéis. E essa posição nos dignifica, nos honra, porque nós nos tornamos semelhantes ao nosso Senhor quando servimos. Por isso, querido, servir é um privilégio, antes de ser um dever. Então a primeira lição que nós aprendemos com Eliezer é a seguinte: nenhum servo de Deus foi chamado para ficar de braço cruzado. Porque ser chamado para as fileiras do nosso general, que é Cristo, é ser chamado para ser um operário, para ser um ministro, para ser um servo, para ser um despenseiro, para ser um mordomo, para ser um agente. Então sinta-se honrado e tome uma posição. Esse é o primeiro desafio que nos coloca Eliezer. Ele pegou os camelos, preparou a sua carga e foi. Assim também nós somos chamados. E porque nós somos chamados, nós temos que tomar sobre nós o nosso chamado, a nossa missão e ir. Mas a gente não pode ir sozinho. Por isso Eliezer toma uma atitude fundamental: orar. E orar é a melhor ação que um servo de Deus pode ter. Eu sei que às vezes a gente pensa que orar é não fazer nada. Eu sei, a gente não tem coragem de falar isso. Mas no fundo a gente pensa isso. Basta você, quando estiver precisando de ajuda, procurar a ajuda de alguém, e essa pessoa se virar para você e dizer assim: olha, meu irmão, eu vou orar. Aí você baixa a cabeça e não fala, mas pensa. Você não vai fazer nada. Você não vai falar nada. Você não vai agir. E nós precisamos mudar nossa mentalidade, irmãos. Orar é agir. E é a principal ação. É a primeira ação. E muitas vezes, quem esteve hoje na escola dominical, nós falamos sobre oração, muitas vezes nós só não recebemos de Deus o que Ele prometeu porque nós não oramos. É claro, irmãos, para aí, vamos parar. Receber de Deus não é receber tudo o que você quer, é receber o que você precisa. Deus sempre nos dá o que nós precisamos. Nem sempre o que nós precisamos é a mesma coisa que nós pedimos. Por isso Deus pode dizer não aos nossos pedidos, e Ele o faz, porque Ele é um Pai amoroso, previdente, que conhece todas as coisas e nos conhece,
E muitas vezes Ele responderá a nossa oração com um sonoro não, como Ele fez muitas vezes. Basta você ler a Bíblia. E quando Ele diz não, é porque Ele está fazendo o melhor para você. E o que o texto diz? Diz no versículo 12. Eliezer chegou, colocou seus camelos de joelhos e disse consigo. Esse dizer consigo aqui é uma oração. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Olha que coisa linda. Ao dizer o Deus de meu senhor Abraão, Eliezer não está se excluindo da fé. Ele está simplesmente dizendo que esse Deus que ele também serve, em quem ele também crê, é o mesmo Deus do seu senhor, que o incumbiu daquela tarefa. E por que é que Eliezer ora? Ele ora porque ele crê que o Senhor é quem dirige os nossos passos. Sabe, irmãos, nós dizemos isso com muita clareza. Eu tenho certeza que nenhum cristão genuíno negará que Deus dirige os seus passos. Mas esses mesmos cristãos genuínos que dizem que creem que Deus dirige os seus passos, nem sempre buscam dele a orientação quando necessário. E é exatamente isso que Eliezer faz. Eliezer tinha uma determinação do seu senhor: você vai até a terra dos meus pais. Pronto, ele foi. Você não vai tomar uma mulher cananita para meu filho. Então ele tem que ir para a Mesopotâmia. Você vai fazer o que eu mandei. Você jurará. E ele foi. Mas ele só tinha a ordem até aquele ponto. Bom, eu cheguei onde o meu senhor mandou. Eu estou na terra dos parentes dele, mas eu preciso encontrá-los. Gente, nós estamos falando da Mesopotâmia. Mesopotâmia era a região mais habitada da terra. Nós estamos falando aqui do século II a.C. Mais ou menos anos 2000 a.C. Como encontrar uma família no meio de um lugar densamente habitado? Como saber quem é? Como escolher a melhor moça? Como saber que aquela moça era a moça que deveria ser escolhida? Ora, Eliezer orou porque ele cria que Deus pode dirigir todas as coisas. Eliezer orou porque ele cria que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. E no texto diz que tão logo ele terminou de orar, ele levantou os olhos e ele viu uma moça. Sabe, irmãos, Jesus, algumas vezes, falou para os seus discípulos que Deus é um pai que tem prazer em abençoar os seus filhos. Como nós estudamos hoje de manhã, Jesus disse: peça e receba, busque e encontre, bata e as portas se abrirão. Porque qual é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará no lugar do ovo um escorpião? E Jesus disse: se vocês que são maus dão boas coisas para os seus filhos quando pedem, o que o Senhor estará disposto a dar? Jesus está dizendo: confie. Confie na bondade de Deus. Por isso Eliezer me ensina que para esperançar eu preciso pedir sempre a direção do Senhor. Sempre, diariamente. Se nós fôssemos mais previdentes e mais confiantes no Senhor,
nós sequer nos levantaríamos da cama sem antes pedir ao Senhor que dirigisse os nossos passos. E por que nós devemos fazer assim? Porque quando oramos, nós sabemos que Deus... E é exatamente esse o nosso desafio, crer que Deus está no controle e crer que Deus faz sempre o melhor. Por isso, Eliezer ora. E ao orar, Eliezer se livra da tentação que às vezes a gente cai de querer forçar a resposta de Deus. Porque às vezes a gente faz isso, né? A gente quer tanto uma coisa que a gente fica vendo sinal onde não tem sinal. E a gente diz, uma porta se abriu. E às vezes a porta se abriu para uma coisa que você não devia fazer. Mas você quer. Você deseja, você busca. E você começa a ver coisa onde não tem coisa. E você até se esquece do que Deus diz na sua palavra. E você se justifica, e você se explica. E você encontra razões, e você encontra motivos. Mas não é isso que Eliezer nos ensina. Eliezer nos ensina a confiar que nós podemos orar, e quando nós pedimos a Deus aquilo que é lícito, Ele nos responde de maneira bondosa. E por isso nós devemos confiar na direção que Deus dá para a nossa vida. Eu sei, irmãos, às vezes a gente é colocado numa estrada que a gente não quer ir. A Bíblia também está cheia disso. E a gente às vezes fica angustiado porque a gente não conhece a Bíblia, né? A gente não sabe que para cumprir o seu propósito, muitas vezes Deus nos leva para onde a gente não quer ir. Só para ilustrar isso, né? A viagem do Egito para Israel não durava, nos dias do Êxodo, mais do que 3 meses. Do Egito para Israel é mais perto do que de Israel para a Mesopotâmia, para onde Eliezer foi. Muito mais perto. Mas Deus disse, primeiro vocês vão lá para o Sinai. Vocês vão ficar 1 ano no Sinai. Porque lá no Sinai vocês vão receber as instruções sobre o culto. Vocês vão construir o tabernáculo. Vocês vão estabelecer o sacerdócio. Eu vou dar para vocês as minhas leis, vou dar para vocês os meus mandamentos. Depois de 1 ano, vocês vão para a terra prometida. E eles foram. 1 ano e pouco. Mas chegaram na fronteira da terra prometida. E o que aconteceu? Números 14. Moisés enviou 12 espias para ver a terra. E os 12 espias voltaram dizendo, é impossível entrar nessa terra. Nosso Deus é mau. Ele nos mandou para o deserto para nos matar. E se nós não morrermos aqui, nós vamos morrer lá. Porque lá os homens são invencíveis. E 2 homens, Josué e Caleb, disseram não. Se Deus nos mandou ir, nós devemos ir. Se Deus disse que Ele vai nos dar a vitória, Ele vai nos dar a vitória. Mas o povo conseguiu convencer a maioria que era impossível. E você sabe a história, não sabe? Deus disse, muito bem. Vocês tomaram a decisão. Vocês não vão entrar na terra prometida. Vocês vão morrer no deserto. E durante 38 anos eles ficaram dando volta. Até que toda aquela geração morreu no deserto. Por quê? Porque não quiseram confiar na direção do Senhor. Porque não quiseram confiar que Deus nos coloque exatamente onde Ele quer. Porque não souberam confiar e esperar no Senhor. Porque pensavam que tinham as melhores soluções, porque pensavam que sabiam qual era o melhor caminho. E não é assim muitas vezes que acontece conosco. Deus diz, faz assim meu filho, e você diz, não, vou fazer daquele jeito. E isso, irmão, se aplica à obediência diária da nossa vida.
Eu sei, uma das coisas mais difíceis na vida é tomar uma decisão tendo a certeza de que é o que Deus quer para nós, certo? Por exemplo, eu vou mudar de emprego ou não vou, eu vou mudar de cidade ou não vou, eu vou para aqui ou para ali. Eu sei que é difícil isso, mas nós erramos nas pequenas coisas. Deus nos diz como devemos nos comportar como maridos e nos comportamos de maneira diferente. Deus nos diz como devemos nos comportar como filhos e nos comportamos de maneira diferente. Deus nos diz como devemos agir como esposas e nos comportamos de maneira diferente. Deus nos diz como devemos ser patrões, como devemos ser empregados, como devemos viver o Evangelho, e nós vivemos de maneira diferente. E depois, quando as coisas vão de mal a pior, nós levantamos os nossos olhos ao céu e dizemos: Senhor, o que o Senhor está fazendo comigo? E talvez Deus responda lá do céu: o que você fez com você? Olha onde levaram suas escolhas. Porque você não confiou. Uai, e como é que eu provo que eu confio? Simples. Obedecendo. Mas Eliezer continua ensinando. E ele nos ensina a ir no lugar certo. Tem uma coisa muito curiosa nesse texto, que passa despercebida muitas vezes. Eliezer decidiu ir para o poço que ficava perto da cidade, onde as moças vão buscar água. Isso não é curioso? Por que Eliezer não foi na rave? Por que Eliezer não foi na balada? Por que Eliezer não foi no teatro? Por que Eliezer não foi na festa? Que tipo de pessoa Eliezer, que amava o seu Senhor, queria encontrar para ser a nora do seu Senhor? Ele queria uma mulher trabalhadora, dedicada. Sabe, às vezes a gente está buscando a resposta no lugar errado. Diz o texto que a gente leu, versículo 11. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. Eliezer foi sábio, ele planejou. Ele foi a um lugar estratégico. Por isso eu disse, nós aprendemos com ele a ter prudência e sabedoria. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos buscando as respostas de Deus no lugar errado, com as pessoas erradas, do jeito errado. E por isso, muitas vezes, nós não obtemos as respostas que nós precisamos. Nós nos esquecemos, por exemplo, do que o apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas, que as más companhias corrompem os bons costumes. Eliezer foi onde ele encontraria pessoas dignas, trabalhadoras. Ou você acha que naquela cidade não tinha os lugares inadequados? Claro que tinha. Nós estamos falando de uma cidade antiquíssima, de uma região cheia de templos, cheia de deuses, cheia de cultos, cheia de práticas pagãs das mais diversas. Eliezer nos ensina a ter paciência para observar os sinais. Eliezer tinha 10 camelos. E Eliezer disse assim: Senhor, eu vou pedir água para uma moça. Se a moça para quem eu pedir água disser, bebe, e acrescentar, eu também vou dar água para os camelos, eu vou entender que é a mulher que o Senhor está mandando eu levar para o filho do meu Senhor. Só para fazer uma conta assim, mais ou menos.
Eu não sei se os camelos do Eliezer estavam com sede ou se ele só usou isso como estratagema. Mas se os camelos dele estavam com sede, um camelo, dizem os especialistas, uns camelólatras, que um camelo bebe de 120 a 200 litros de água numa sentada. Agora você imagina uma moça com um cântaro que devia comportar uns 3 a 5 litros de água, dando água para 10 camelos. Vamos ser condescendentes com a Rebeca e vamos admitir que o camelo bebeu só 100 litros. 1000 litros de água, buscadas num jarro de 5 litros. Quantas viagens dá? 200 viagens. E Eliezer ficou lá sentado, observando. Sabe, irmãos, quantos sinais Deus dá para a gente de que o negócio não vai dar certo, que o negócio está errado, que esse não é o caminho, que esse não é o jeito, que essa não é a hora, que não é isso que Ele quer para a sua vida. Mas a gente não presta atenção nos sinais. A gente fica apressado, assodado, angustiado, como eu já disse, vendo porta aberta onde está tudo fechado. Também há questões, né, se porta aberta é garantia de alguma coisa, né? Tem outras pessoas que abrem porta. Precisamos discernir onde nós devemos andar. Precisamos entender que nem tudo o que parece bom é bom de fato. Precisamos avaliar tudo ao nosso redor. Quem esperança do verbo esperançar, não é tolo. Porque vive debaixo da direção do Senhor. Mas quem não vive debaixo da direção do Senhor, vai dar com os burros na água. Para frente. Eliezer me ensina também a ter um senso de urgência. Nós não temos tempo a perder, irmãos, e nós perdemos tempo demais. Um dos piores problemas da nossa vida se chama procrastinação. Eu sei que essa palavra você não usa no seu dia a dia, né? Mas procrastinar significa adiar, deixar para depois. Olha o que Eliezer fez. Ele chegou na casa de Rebeca. E diz o texto no verso 33, diante dele puseram comida, porém ele disse, não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu, dize. Olha que coisa interessante. Depois ele comeu, e diz o verso 54, ele contou a história, ele relatou tudo de novo, e depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo, permiti que eu volte ao meu senhor. Irmãos, presta atenção. Labão disse para ele assim, fica mais uns 10 dias. Ele diz, não, eu não tenho tempo a perder não, vou embora hoje. O sujeito viajou 120 dias no lombo de um camelo. Passou um dia na casa de Labão. Pegou a Rebeca e no dia seguinte voltou para a terra do seu patrão. Nunca devemos procrastinar, irmãos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós precisamos entender a urgência das nossas necessidades, sobretudo as espirituais. E às vezes a gente vai deixando para lá, deixando para lá, deixando para lá, deixando para lá. Não devemos nunca deixar oportunidades passarem. E eu não estou nem colocando aqui perder a oportunidade, né? Porque alguém já disse que oportunidades nunca são perdidas. Se você não aproveitar, outro vai aproveitar no seu lugar. Mas às vezes a gente deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. Nós precisamos entender a urgência da hora.
Se você quer esperançar, você não pode ficar de boca aberta, você não pode ficar esperando, você precisa fugir da sedução do conforto. Às vezes a situação está muito confortável do jeito que está, como Eliezer. Gente, depois de uma viagem tão longa, tão exaustiva, não era justo, não era digno que ele ficasse ali 10 dias, festejando, comendo, descansando, celebrando tudo que ele pôde ver, tudo que ele pôde experimentar? Era justo, era digno, mas ele não podia. Não era a hora. Agir agora, porque amanhã pode ser muito tarde. Por fim, agradecer sempre por tudo. Agradecer, irmãos, é uma atitude que engrandece a nossa alma e nós precisamos ser gratos. Diz o texto, versículo 26 e 27. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Porque olha só, a moça não só deu água para os camelos, como a moça era sobrinha de Abraão. Prima de Isaac, da família onde ele tinha que ir buscar uma noiva. Mas Eliezer não falou assim: poxa, eu sou o cara, hein? Olha como é que meu negócio, como é que meu feeling. Olha como é que eu senti o negócio assim, eu senti até um calafrio aqui, um arrepio na nuca. Sabe, irmãos, alguém já contou uma piadinha assim, que a grande diferença entre um pentecostal e um presbiteriano é assim: um pentecostal vai atravessar 23 de maio, 6 horas da tarde. É louco, né? Porque não pode atravessar 23 de maio. Mas ele atravessa, sai, chega do lado de lá. E chega do lado de lá e diz: aleluia, Deus me guardou. Um presbiteriano no mesmo lugar, atravessar a mesma rua na mesma hora, chega do lado de lá e fala: eu sou bom. Eu sou esperto. Sabe, queridos, agradecer é reconhecer que Deus está agindo na nossa vida. Quem não agradece acha que está no comando, acha que faz e acontece, acha que está no controle. Agradecer é dar a glória a quem a glória é devida. E se tem uma coisa que Deus não tolera, irmãos, é a vanglória. Sabe o que é vanglória? Vanglória é tirar a glória que é dele. É ao invés de atribuir a ele a glória pelo feito, é atribuir a si mesmo. Então, Eliezer nos ensina o quê? A gratidão enobrece a vida. A gratidão é uma atitude humilde. A gratidão abre novas portas. Então, para terminar, esperançando, 6 aplicações práticas. Sirva, é servindo, não é servido, que nos encontramos e honramos ao Senhor. Você foi chamado para servir. Se você não está servindo, você não serve. Entendeu? É um joguinho de palavra. Você foi chamado para servir. Se você não está servindo, você não serve para nada. Segundo, ore. Quem ora sempre encontrará o melhor caminho. E quem não ora, vai bater a cabeça. Confie na direção do Senhor. Ele sempre sabe onde você deve estar. E como eu já disse aqui algumas semanas atrás, você está exatamente onde Deus quer você. Cabe a você perguntar ao Senhor ou agir onde você está para continuar sendo um instrumento de Deus onde você está. Avalie onde está buscando nutrir sua vida. Eliezer foi onde as moças trabalhadoras vão. Onde você vai se alimentar, crescer, melhorar? Tome uma posição hoje. Pode não haver amanhã.
senso de urgência. Agradeça hoje, agradeça sempre. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela graça, pela bondade, pela misericórdia, por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor já fez na história, na nossa história, na história do seu povo. Te agradeço pelo texto que lemos, pelas lições que aprendemos e te peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça sábios para praticá-las, porque ao praticá-las nós estamos simplesmente recebendo o melhor do Senhor. Que o nosso coração seja um terreno fértil para o Teu Espírito Santo agir e dirigir a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.